Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Alvorada Espiritual. Hoje nós vamos continuar com o estudo do nosso livro que é o Espiritismo, né? É um novo item, lógico. E antes de irmos para o vídeo de hoje, vou pedindo para vocês se inscreverem aqui no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações quando tiver um vídeo novo e deixar aquele like para estar ajudando o canal a trazer mais conteúdos assim para vocês. O homem durante a vida terrestre. Como e em que momento se opera a união da alma e do corpo? Desde a concepção, o espírito, ainda que errante, liga-se por um laço fluídico ao corpo que deve se unir. Esse laço se estreita cada vez mais à medida que o corpo se desenvolve. Desde esse momento, o espírito é tomado de uma perturbação que vai crescendo sem cessar. Na proximidade do nascimento, a perturbação é completa. O espírito perde a consciência de si mesmo e não recobra suas ideias, senão gradualmente a partir do momento em que a criança respira. É então que a união está completa e definitiva. Qual é o estado intelectual da alma da criança no momento do seu nascimento? Seu estado intelectual e moral é o que tinha antes da sua união com o corpo, quer dizer, a alma possui todas as ideias adquiridas anteriormente, mas em razão da perturbação que acompanha sua mudança, suas ideias estão momentaneamente em estado latente. Elas se aclaram pouco a pouco, mas não podem se manifestar senão proporcionalmente ao desenvolvimento dos órgãos. Qual é a origem das ideias inatas, das disposições precoces, das aptidões instintivas para uma arte ou uma ciência, a abstração feita de toda instrução? As ideias inatas não podem ter senão duas fontes: a criação de almas, umas mais perfeitas que as outras, no caso em que elas seriam criadas ao mesmo tempo que o corpo, ou o progresso anterior realizado antes da união da alma e do corpo. A primeira hipótese, sendo incompatível com a justiça de Deus, não resta senão a segunda. As ideias inatas são resultado dos conhecimentos adquiridos nas existências anteriores e que permaneceram em estado de intuição, para servirem de base à aquisição de novas ideias. Como os gênios se revelam nas classes sociais privadas de toda a cultura intelectual? Esse fato prova que as ideias inatas são independentes do meio em que o homem é educado. O meio e a educação desenvolvem as ideias inatas, mas não as dão. O homem de gênio é a encarnação de um espírito já avançado e que progrediu muito. Por isso, a educação pode dar a instrução que falta, mas não pode dar o gênio quando ele não existe. Por que há crianças instintivamente boas em um meio perverso e malgrados maus exemplos, enquanto que outras são instintivamente viciosas em um meio bom e malgrados bons conselhos? É o resultado do progresso moral realizado, como as ideias inatas são resultado do progresso intelectual. Porque de duas crianças do mesmo pai, educadas nas mesmas condições, uma é inteligente e a outra estúpida, uma boa e outra má? Porque o filho de um homem de gênio é, algumas vezes, um tolo, e o de um tolo, um homem de gênio. Esse fato vem em apoio da origem das ideias inatas. Ele prova, por outro lado, que a alma da criança não procede de nenhum modo da dos pais. De outra forma, em virtude do axioma de que a parte é da mesma natureza do todo, os pais transmitiriam aos seus filhos suas qualidades e seus defeitos, como lhes transmitem o princípio das qualidades corporais. Na geração, só o corpo procede do corpo, mas as almas são independentes umas das outras. Se as almas são independentes umas das outras, de onde procede o amor dos pais por seus filhos e reciprocamente? Os espíritos se unem pela simpatia, e o nascimento em tal ou tal família não decorre do acaso, mas depende,
o mais frequentemente da escolha do espírito, que se reúne àqueles que amou no mundo dos espíritos ou em existências anteriores. Por outro lado, os pais têm por missão ajudar o progresso dos espíritos que encarnem seus filhos, e para estimulá-los, Deus lhes inspira uma afeição mútua, mas muitos falham em sua missão e por isso são punidos. Por que há maus pais e maus filhos? São espíritos que não estão unidos a uma família por simpatia, mas para se provarem mutuamente e frequentemente por punição do que foram em uma existência precedente. A um é dado um mau filho, porque ele mesmo talvez foi um mau filho, a outro um mau pai, porque terá sido um mau pai, a fim de que suportem a pena de talião. Porque se encontram em certas pessoas nascidas em uma condição servil instintos de dignidade e de grandeza, enquanto que outras nascidas nas classes superiores têm instintos inferiores. É uma lembrança intuitiva da posição social que ocuparam e do caráter que tinham na existência precedente. Qual é a causa das simpatias e das antipatias entre pessoas que se veem pela primeira vez? São pessoas, o mais frequentemente, que se conheceram e algumas vezes se amaram numa existência precedente e que, se reencontrando, são atraídas uma para a outra. As antipatias instintivas provêm também frequentemente de relações anteriores. Esses dois sentimentos podem ainda ter uma outra causa. O perispírito irradia ao redor do corpo uma espécie de atmosfera impregnada das qualidades boas ou más do espírito encarnado. Duas pessoas que se encontram pelo contato dos fluidos experimentam a impressão da sensitiva. Essa impressão é agradável ou desagradável, e os fluidos tendem a se confundirem ou a se repelirem, segundo sua natureza semelhante ou dessemelhante. É assim que se pode explicar o fenômeno da transmissão do pensamento. Pelo contato dos fluidos, duas almas se compreendem de alguma maneira uma à outra. Elas se adivinham e se compreendem sem se falarem. Por que o homem não tem lembrança de suas existências anteriores? Essa lembrança não seria necessária para o seu progresso futuro? Qual é a origem do sentimento chamado de consciência? É uma lembrança intuitiva do progresso realizado nas precedentes existências e de resoluções tomadas pelo espírito antes da encarnação, resoluções que ele não tem sempre força de tomar como homem. O homem tem seu livre-arbítrio ou está submetido à fatalidade. Se a conduta do homem estivesse submetida à fatalidade, ele não teria nem responsabilidade do mal, nem mérito do bem. Desde então, toda punição seria injusta e toda recompensa sem sentido. O livre-arbítrio do homem é uma consequência da justiça de Deus. É o atributo que lhe dá a sua dignidade e o eleva acima de todas as outras criaturas. Isso é tão verdadeiro que a estima dos homens uns pelos outros está em razão do livre-arbítrio. Aquele que o perde acidentalmente por doença, loucura, embriaguez ou idiotia é lamentado ou desprezado. O materialismo, que faz depender do organismo todas as faculdades morais e intelectuais, reduz o homem ao estado de máquina, sem livre-arbítrio, por consequência, sem responsabilidade do mal e sem o mérito do bem que ele faz. Deus criou o mal? Deus não criou o mal, mas estabeleceu leis, e essas leis são sempre boas, porque ele é soberanamente bom. Aquele que as observasse fielmente seria perfeitamente feliz, mas os espíritos, tendo seu livre-arbítrio, não as observaram sempre, e o mal resultou-lhes pelas suas infrações a essas leis. O homem nasce bom ou mau? É preciso distinguir a alma e o homem. A alma é criada simples e ignorante, quer dizer, nem boa nem má, mas suscetível em virtude do seu livre-arbítrio de tomar o caminho do bem ou o do mal, ou melhor dizendo,
de observar ou infringir as leis de Deus. O homem nasce bom ou mau conforme seja a encarnação de um espírito adiantado ou atrasado.